Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho do processo de preparação, tanto da entrevista quanto do questionário. Quando você for fazer a sua pesquisa, e a sua pesquisa requerer a aplicação de uma entrevista ou de um questionário, primeiramente, a gente precisa identificar o que é um e o que é o outro. Partindo do entendimento do que vem a ser um instrumento e outro instrumento, a gente precisa identificar quem vai ser o nosso público-alvo, ou seja, quem é o grupo de pessoas que vai participar, ou que precisa, ou que tem as informações que eu precise na minha pesquisa. Identificado quem é o meu público-alvo, eu preciso saber quantas pessoas, ou ter uma noção desse universo de pessoas que faz parte do meu grupo, do meu público-alvo. Identifiquei quem é o meu universo de pessoas, eu preciso tirar uma fatia desse universo, uma fatia com características muito específicas. Uma vez definido quem é esta fatia, esta população que tem características muito específicas, é importante que eu defina quem será a minha amostra. Ou seja, uma fatia desta fatia que precisa ser significativa. Então vamos dar um exemplo. Digamos que o público-alvo da minha pesquisa sejam as mulheres brasileiras. Mas você deve entender, ou deve ter prestado atenção, que as mulheres brasileiras é muita gente. Não dá para aplicar um instrumento de coleta com todas as mulheres brasileiras. Então a gente pode identificar assim, as mulheres brasileiras na faixa de 40 anos. Bom, as mulheres brasileiras na faixa de 40 anos. A partir desse momento, eu comecei a delimitar um pouquinho mais esse meu universo. Ou seja, eu cheguei a um nível de delimitação um pouquinho maior. Se eu identificar que eu quero as mulheres de 40 anos brasileiras que moram no Maranhão, olha como eu delimitei mais ainda. E esse processo de delimitação, eu saí do macro para o micro. E essa passagem, essa diminuição na quantidade de pessoas, define que eu saí do meu universo para a minha população. Porém, as mulheres brasileiras que moram no Maranhão e que estão na faixa de 40 anos, ainda é muita gente. Então eu preciso identificar uma amostra. Então eu quero agora, digamos que eu tenha no universo maranhense, na faixa dos 40 anos, eu tenha 1 milhão de mulheres. Se eu tenho 1 milhão de mulheres, que eu acho até pouco, acho que tem mais, eu quero, na verdade, aplicar o meu questionário, ou melhor, eu quero, na verdade, fazer a minha pesquisa com 10% das mulheres brasileiras na casa dos 40 anos e que mora no Maranhão. Eu saí de um universo, defini uma população e dessa população especifiquei uma amostra. Mas notem que 10% de 1 milhão é muita gente a participar. Consequentemente, uma entrevista fica muito difícil de ser aplicada a essa população. E aí, é bem mais interessante aplicar um questionário. Mas, uma vez que eu defini meu universo, minha população e minha amostra, agora eu preciso identificar se vai ser feita uma entrevista ou um questionário. Identifiquei o que vai ser feito? Maravilha! Agora eu preciso elaborar um instrumento. Porém, agora eu preciso identificar se eu vou aplicar um instrumento que já existe, que alguém já criou e que está lá na internet, eu posso baixar, ou no livro, ou no manual, ou de repente meu orientador me cedeu esse material, ou se eu vou criar o meu próprio instrumento. Se eu vou criar o meu próprio instrumento, é importante que, primeiramente, eu tenha em mente o que eu quero fazer, que informações eu quero coletar. Tendo em mente essas informações, show de bola, eu vou me sentar e vou listar todas as perguntas que serão importantes e que fazem parte do meu processo de coleta. Lembrando que no primeiro ponto do seu instrumento, é bom fazer a caracterização do seu participante, com faixa etária, grau de instrução,
área em que habita, se é zona rural, zona urbana. Claro, caracterização que tem a ver com o seu próprio processo de coleta e que vai identificar mais claramente teu universo, tua população e tua amostra. Bem, identifiquei isso, elaborei o meu instrumento, quer seja um instrumento de uma entrevista ou de um questionário. Chega o momento de testar. Eu preciso identificar se o instrumento que eu criei, se ele é compreensível pelo participante ou pelo entrevistado. Então eu vou buscar um quantitativo pequeno de pessoas que vai participar dessa minha coleta, mas de uma coleta teste, que é uma coleta de validação do instrumento, para identificar se o instrumento precisa ser corrigido. Se o instrumento precisar ser corrigido, não tem problema, você corrige e aí, a partir desse momento, o instrumento pode ser aplicado para a coleta de dados. Se o instrumento não teve falhas, muito bom! Agora quer dizer que você já pode aplicar, ou seja, ele foi devidamente validado. Aplique o instrumento de coleta. Uma vez que você aplicou o instrumento de coleta, passa-se à fase da tabulação dos dados. A tabulação dos dados, tanto qualitativo quanto quantitativo, é necessária. Por quê? Porque eu vou pegar os resultados do instrumento de coleta que eu apliquei e a partir desses resultados eu vou ou quantificá-los, transformá-los em números, e isso se faz no questionário, ou vou transcrevê-los textualmente, isso se faz na entrevista. Uma vez que eu quantifiquei ou eu qualifiquei, ou seja, eu transformei o resultado em números, ou eu transformei esse resultado em texto, em relatos escritos, eu agora passo à fase da análise dos dados. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante elucidativo. Por fim, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém precisando dessa informação, assim como você. E até o próximo vídeo.